Então, no nosso curso, em geral, os exercícios sobre retificadores, eu vou pedir o quê? Que vocês desenhem os gráficos de tensões sobre a entrada, sobre o resistor ou sobre o diodo. Eu vou querer saber qual que é a frequência do sinal de saída, além da frequência de entrada que é dada, né? É interessante a gente saber sobre o resistor de carga. Então, qual que é as tensões e correntes máximas e qual que é a tensão e corrente média, tá? Além da potência dissipada. E sobre o diodo, o que é interessante saber? É importante saber, né? A tensão de pico reversa sobre o diodo e a corrente máxima direta sobre ele, além da tensão média e corrente média sobre o diodo. Então, vamos resolver essas questões para o retificador de meia onda. Então, se é o retificador de meia onda, a gente tem uma fonte de tensão aqui alternada, o nosso diodo e o resistor de carga. O resistor de carga, estou falando que ele é de 1 kΩ e a tensão de entrada é de 12 volts e 60 Hz. Quando eu falo que a tensão de entrada é 12 volts e não especifiquei nada além disso, a gente vai supor que esse 12 volts é RMS. Então, a nossa tensão de pico vai ser igual a raiz de 2 vezes a tensão RMS. Ou seja, a nossa tensão de pico vai ser igual a raiz de 2 vezes 12, que vai dar em torno de 16,97 volts. E a gente indica essa tensão no nosso sinal. Aqui no nosso sinal de entrada, então eu vou indicar os eixos. No eixo vertical vai ser a tensão de entrada em volts e no eixo horizontal tempo em milissegundos. O meu sinal vou desenhar 2 ciclos aqui da minha senoide, indicando a minha tensão de pico, 16,97. E o período? Período é o inverso da frequência, né? Então, vai ser 1 sobre 60. O período vai dar, então, aproximadamente 16,67 milissegundos. Eu vou indicar aqui um período, 16,67 milissegundos. Esse é o meu sinal de entrada. E o nosso sinal de saída? Nosso sinal de saída é este aqui, sobre o resistor de carga. Tá? Então, eu vou indicar aqui VO é o sinal de saída em volts e o eixo horizontal em tempo milissegundos. É um retificador de meia onda, então metade da onda retificada, metade da onda eliminada, metade da onda retificada e metade eliminada, né? Aqui é para ser um zero aqui. Qual que é o valor de pico? Então, retificador de meia onda, o valor de pico dele, vamos chamar de VP', vai ser igual o pico da tensão de entrada menos o que perde no nosso resistor aqui. Ou seja, vai ser 16,97 e a gente vai considerar aqui um diodo ideal de 0,7 volts, VP menos VK. Então, a tensão de pico na saída vai ser igual a 15,97 volts. O que acontece com o diodo? Então, o diodo, no semiciclo positivo da entrada, ele vai estar conduzindo. Diodo conduzindo, lembra? Ele tem uma queda de tensão sobre ele, que é o pedágio de 0,7 volts. E no semiciclo negativo do sinal da entrada, o diodo polarizado reversamente, ele é uma chave aberta, que tensão que vai ter sobre ele? A tensão do circuito vai estar colocada sobre ele. Se eu fosse fazer o desenho do gráfico da corrente aqui, né, no semiciclo positivo, há passagem de corrente sobre o diodo. No semiciclo negativo, não há passagem de corrente, tá? Então, esse seria o gráfico de corrente do meu circuito sobre o diodo. Mas a gente está falando da tensão, né, sobre o diodo. Então, a tensão sobre o diodo é ele conduzindo. Então, ele conduzindo a uma queda de tensão de
0,7 volts sobre ele. Ele não conduzindo ou polarizado reversamente, a tensão sobre o diodo vai ser toda a tensão do circuito. E isso vai se repetindo. O que são os eixos aqui? Então, eu vou indicar a tensão sobre o diodo em volt e o tempo em milissegundos. Nos dois aqui, o período é 16,67 milissegundos. E as tensões no diodo. Então, aqui essa tensão é de direta máxima, é 0,7 volts, e a tensão reversa máxima vai ser o de 16,97 volts, menos 16,97 volts. Daqui a gente consegue responder duas questões, né? Qual que é a corrente, uma questão, qual que é a tensão de pico reversa sobre o diodo? Então, a tensão de pico reversa sobre o diodo tem que ser maior ou igual que 16,97 volts. O que mais a gente consegue responder aqui com base nos nossos gráficos? Frequência do sinal de saída. Frequência de entrada era 60 Hz. Qual que é a frequência do sinal de saída? O período do meu sinal, ou seja, onde ele começa a se repetir, o período aqui do meu sinal, né, que é onde a figura começa a se repetir, continua sendo o mesmo de entrada. Então, minha frequência de saída vai ser igual à mesma da frequência de entrada, que é igual a 60 Hz. O que mais dá para a gente responder? Sobre o resistor de carga. Tensão máxima e corrente máxima. Qual que é a tensão máxima sobre o resistor de carga? Então, tensão máxima sobre R. Então, a tensão R máxima vai ser igual a qual? 15,97 volts, que é a tensão de pico de entrada menos o VK. Qual que é a corrente máxima no meu resistor de carga? Vai ser igual a tensão máxima, lei de Ohm aqui, né? Sobre o valor da resistência. Então, vai ser 15,97 volts sobre 1K. Ou seja, a corrente máxima sobre o resistor de carga vai ser 15,97 miliamperes. Qual que é a tensão média, que é a outra pergunta, sobre o meu resistor de carga? Lembra qual que é a fórmula da tensão média do retificador de meia onda? Vai ser a VP, tensão de pico menos tensão de pico de entrada menos a tensão sobre o diodo sobre π, que é aproximadamente 0,318 vezes o VP menos VK. O que é o VP menos VK? É o VR máximo, tá? Então, o VCC vai ser igual a 15,97 vezes 0,318. Vai dar igual a tensão média de 5,07 volts. Corrente média sobre o resistor de carga. É a mesma fórmula de cálculo, vai ser o VCC sobre o resistor, que é igual a 5,07 sobre 1K. Então, a corrente média vai ser igual a 5,07 miliamperes. Isso sobre o resistor de carga, tá? A gente respondeu tudo. Faltou a potência. Potência, então, a potência dissipada na carga. A potência, a cálculo da nossa tensão média e corrente média, que vai ser usada para o cálculo da potência. A potência é tensão vezes PVI, tensão vezes corrente. Então, vai ser VCC vezes ICC. Então, a potência, nesse exemplo aqui, vai ser 5,07 volts vezes 5,07 miliamperes. Então, a nossa potência dissipada vai ser aproximadamente 25,79
miliwatts. Tá? Em relação ao diodo, tensão de pico reversa a gente já definiu, né, que é essa daqui. A gente definiu utilizando o gráfico e analisando o circuito. Corrente direta máxima. Corrente direta máxima é a corrente que vai estar passando sobre o diodo quando ele está em condução. Quando ele está em condução, a corrente que passa pelo diodo é a mesma corrente que passa pelo resistor de carga, que vai ser aqui no caso 15,97 miliamperes, né? Que vai ser essa corrente máxima aqui que passa sobre o resistor de carga. Tensão média e corrente média. Tensão média e corrente média, como que a gente calcula tensão média e corrente média? Então, o valor médio, né, relembrando mais uma vez, o médio vai ser dado pelo cálculo de 1 sobre o período integral de 0 a t do sinal y de t dt. Tá? Qual que é o sinal que a gente tem que fazer integral para definir o valor médio dele? É esse sinal aqui, ó, do retificador, do diodo em trabalho, em operação. Esse sinal aqui, a gente pode considerar ele, né, um sinal muito próximo do que a gente tem do sinal retificado aqui de meia onda, né, desse sinal. Então, para calcular o valor médio de um sinal que tem essa característica aqui, essa forma de onda aqui, a gente tem que a tensão média vai ser igual a tensão de pico sobre π. Quem que é a tensão de pico aqui no caso do nosso circuito, né? Então, vamos adaptar para nosso sinal aqui. Nossa VCC vai ser o quê? A VCC do diodo vai ser igual um valor negativo, né, porque ela está aqui mais para baixo, e o valor de pico vai ser igual a 16,97, né, sobre o π. E por aproximação, para tornar viável e não complicar, a gente vai desconsiderar esses 0,7 volts aqui. Então, nosso VCC, a tensão média do diodo, vai ser igual a menos 5,39 volts, aproximadamente. E qual que é a corrente média? Daí, na corrente média, a gente vai considerar que a corrente média é que passa pelo resistor. Então, a corrente média que passa pelo diodo vai ser igual a 5,07 miliamperes, que é a mesma corrente média que passa sobre o resistor de carga, tá? E o retificador de onda completa? E o mesmo raciocínio vai se repetir. Então, sinal de entrada, vou supor também uma tensão de entrada aqui, ó, com center tap. Eu tô dizendo que o meu VI aqui, ó, eu vou supor que a minha tensão de entrada é 12 volts também e 60 Hz. Já considerando aqui nas duas derivações, tá? Então, a minha tensão de pico de entrada vai ser igual a 12 vezes raiz de 2, que é igual a 16,97 volts. E o meu período vai ser igual a 16,67 milissegundos. Então, todos os meus gráficos aqui, ó, meu eixo vertical, meu eixo horizontal, eixo vertical, eixo horizontal. Nesse aqui eu vou indicar a tensão de entrada em volts e nesse a tensão de saída em volts, tempo, milissegundos. Então, meu sinal de entrada é uma senoide, tá, com período de 16,67 milissegundos e um pico de 16,97 volts. A minha tensão de saída é um retificador de onda completa, então o semiciclo positivo acompanha, o semiciclo negativo ele vai ser rebatido, retificado. Então, meu sinal de saída vai ser esse sinal ondulado aqui. Qual que é a minha tensão máxima? Lembra qual que é a tensão de pico? Vou chamar de P', a tensão de pico de saída.
vai ser a tensão de pico de entrada menos a queda de tensão sobre o diodo. A gente só tem um diodo, então é só um diodo que está subtraindo aqui. Isso aqui vai dar para a gente 16,97 menos 0,7. Então, tensão de pico de saída vai ser igual a 16,27 volts. Vou indicar aqui, 16,27 volts. A frequência. Quanto que é a frequência do sinal de saída? A frequência, então, a gente vê o desenho a partir do momento que ele começa a se repetir. O nosso desenho agora, o período desse desenho agora, o telinha, é metade do período anterior. Ou seja, a frequência ela vai ser o dobro. Então, o nosso período agora da saída vai ser a metade do período anterior, tá? Que vai ser igual a 8,34 segundos. Ou seja, a nossa frequência vai ser o dobro, que é igual a 120 Hz. Essa é a frequência de saída. Qual que é a tensão máxima sobre o resistor de carga? Vai ser o 16,27, que é a tensão de pico menos a tensão sobre o diodo. É o Vp menos o Vk, que é igual a 16,27 volts. Qual que é a corrente máxima? Se a gente considerar aqui também o nosso resistor de 1K, eu não tinha falado antes, né? Vamos considerar aqui 1 kΩ. A corrente vai ser igual, corrente máxima, vai ser igual a tensão máxima sobre o resistor. Então, fica a nossa corrente máxima 16,27 miliamperes. VCC, tensão média sobre o resistor de carga. Qual que é a fórmula para o nosso retificador de onda completa de center tap? Vai ser 2 vezes Vp menos Vk sobre π. Vai dar uma tensão média de 10,34 volts. Corrente média, mesmo cálculo, VCC sobre R, que vai dar para a gente 10,34 miliamperes. Potência dissipada vai ser o VCC vezes VCC. Que é igual a 107 miliwatts. Para a gente determinar a tensão de pico reversa sobre o diodo. Então, aqui sobre o diodo 1 e aqui sobre o diodo 2. Opa. E aqui sobre o diodo 2. Então, a tensão sobre o diodo 1 dada em volts e a tensão sobre o diodo 2 dada em volts também. Tempo para os dois em milissegundos. Então, o diodo 1, este aqui. Quando ele está conduzindo, ou seja, no semiciclo positivo do sinal de entrada, ele é uma chave fechada, o diodo conduzindo tem uma queda de tensão de 0,7 volts sobre ele. Esse seria o sinal dele conduzindo. Então, sempre que está no semiciclo positivo da entrada, diodo conduzindo. E o que acontece no semiciclo negativo? Semiciclo negativo, diodo é uma chave, esse diodo aqui ele está polarizado reversamente, ele vai ser uma chave aberta. Quando ele está colocado como chave aberta aqui, não tem circulação de corrente nesse ramo do circuito, tá? Então, a tensão que vai estar sendo colocada sobre o diodo vai ser a tensão nessa malha aqui fechada, lei de Kirchhoff das malhas. Então, a tensão sobre o diodo vai ser essa tensão V0 mais essa tensão VI, né? Só que ela colocada aqui no semiciclo negativo, elas vão se somar. Então, a tensão sobre o diodo no semiciclo negativo, ele polarizado reversamente, vai ser uma soma de VI mais o V0. Então, essa tensão aqui sobre o diodo, ela vai ser a tensão de pico da de entrada, mais essa tensão V0 aqui, que é o de pico menos o VK. Ou seja, vai ser 2 vezes tensão de pico menos o VK. 2 vezes tensão de pico menos o VK.
Isso aqui vai dar pra gente 33,24 volts. Tá? Então, a tensão máxima reversa no diodo é de 33,24 volts. Por aproximação, para esse valor aqui, a gente supõe então que ele tem que ser maior ou igual que 2 vezes a tensão de pico de entrada. Tá? Então, o PIV ele vai ter que ser igual ou maior que 33,94 volts. E o diodo 2? No diodo 2, ele vai estar conduzindo no semiciclo negativo do sinal. Então, é nesse semiciclo negativo do sinal de entrada que o diodo 2 está conduzindo. Tá? E no semiciclo negativo do sinal, que é quando está positivo sobre ele, o diodo está chave aberta, então ele não conduz. A tensão sobre ele é a tensão sobre este ramo aqui agora. Qual que é a tensão sobre este ramo? É essa tensão desse derivador do transformador e a tensão sobre a carga. E vai ser o mesmo raciocínio do diodo 1. Então, a tensão aqui mínima sobre o diodo 1 vai ser menos 33,24. E serve o mesmo especificação para esse diodo. A tensão máxima reversa dele vai ser igual a 33,94 volts. Corrente direta máxima vai ser a mesma corrente direta que está passando sobre o resistor. Então, a corrente direta máxima sobre o diodo vai ser igual a 16,27 miliamperes. Tensão média e corrente média sobre o diodo, mesmo raciocínio anterior. A gente calcula a tensão média com a integral, a média da integral de um sinal no tempo. Para esse sinal, a gente já sabe qual que é o sinal do nosso diodo. É este aqui, a curva do nosso diodo continua sendo essa aqui. Então, aqui no caso, como que a gente vai calcular a tensão média? Então, a gente vai considerar aquela mesma fórmula do VCC para um sinal de meia onda retificado, que vai ser igual para o diodo aqui no caso, né? A tensão de pico sobre π. Quem que é a tensão de pico? Menos 33,24 volts sobre π. Isso aqui vai dar 10,58 volts. Essa é a tensão média no diodo. Qual que é a corrente média no diodo? A corrente média no diodo é a mesma corrente média do resistor, tá? Porque a corrente que passa pelo resistor é a mesma corrente que passa pelo diodo. Então, a corrente média no diodo vai ser igual a 10,34 miliamperes para o diodo. E para o retificador de onda completa? Sinal de entrada, mesma coisa. Então, nosso sinal de entrada veio em volts, unidade de tempo em milissegundos. Período, eu vou usar mesmo os valores. Então, eu vou ter para um sinal de 12 volts RMS, 16,97 volts de pico, e para uma frequência de 60 Hz, eu vou ter 16,67 milissegundos de período. O meu sinal de saída é uma retificação de onda completa. Então, o meu sinal de saída, eu vou indicar ele aqui, VO, em volts também. Minha retificação completa. Então, os dois semiciclos estão para o lado positivo agora. Pico. O pico, então, agora relembrando que quando tem a passagem da corrente, a gente vai passar por 2 diodos. Então, a tensão de pico vai ser a tensão de pico de entrada menos 2 vezes o VK. Isso aqui vai dar 15,57 volts de pico, tá? Então, a minha tensão de pico aqui de saída vai ser igual a 15,57 volts. Frequência de saída
Mesmo caso anterior. Então, minha frequência de saída é o dobro da entrada, então é 120 Hz. Então, a tensão máxima sobre o resistor de carga, né? Que é igual esse VP' que eu acabei de falar. É a tensão de pico de entrada menos 2 vezes a queda de tensão sobre o diodo. Então, V máxima vai ser igual a 16,97 menos 2 vezes 0,7. Então, nossa tensão máxima é de 15,57 volts. Corrente máxima, supondo também o nosso resistor de 1 kΩ, a corrente máxima vai ser igual a tensão máxima sobre o resistor. Então, é 15,57 sobre 1K. Então, nossa corrente máxima vai ser de 15,57 miliamperes. VCC, tensão média sobre o resistor de carga para um retificador de onda completa em ponte. Pela nossa fórmula, vai ser igual a 2 vezes tensão de pico de entrada menos 2 vezes tensão de diodo, passamos sobre 2 diodos, né? Dividido por π. Então, VCC vai ser igual a 2 vezes 15,57 sobre π, ou seja, VCC vai ser igual a 9,91 volts. Repara aqui o meu VCC. Retificador de onda completa em ponte, é 9,91. Retificador de onda completa em center tap, é um pouco maior, 10,34. Mas ambos são bem maiores do que a tensão média do retificador de meia onda, que deu 5,07 volts. Então, o retificador de onda completa ele vai entregar no final uma potência maior. Qual que é a corrente média? ICC igual a VCC sobre o resistor. A gente disse que o resistor é de 1K, né, para 9,91, então a gente vai ter uma corrente média de 9,91 miliamperes. Potência entregue por esse retificador vai ser igual a VCC vezes ICC. Isso aqui vai dar 98,25 miliwatts. Sobre o diodo agora, tensão reversa sobre o diodo. Então, tensão reversa... faltou desenhar o gráfico dos diodos, né? Então, gráfico do diodo. Então, eu vou considerar aqui, ó, o semiciclo positivo, quem vai estar conduzindo é o diodo 3 e o diodo 4. Então, eu vou fazer um gráfico só para eles. Então, a tensão sobre o diodo 3 é a mesma tensão sobre o diodo 4, dada em volts, tempo milissegundos. E o outro gráfico eu vou fazer a mesma consideração para os outros dois. Então, a tensão sobre o diodo 1 é a mesma tensão sobre o diodo 4, ambas dadas em volts, tempo milissegundos. Então, no semiciclo positivo, quem vai estar conduzindo? Diodo 1 e diodo 3. Quando eles estão conduzindo, queda de chave fechada, queda de tensão 0,7 para eles. E quando eles não estão conduzindo? Quando eles não estão conduzindo, a tensão a qual eles estão submetidos é a mesma tensão da tensão de entrada. Então, quando eles não estão conduzindo, esse aqui vai ser a curva. Tá? Então, a tensão de entrada aqui vai ser 16,97 volts. Menos negativo. E ao contrário, para os diodos que conduzem no semiciclo reverso. É o ciclo contrário. Então, aqui a gente tem o 0,7 volts positivo, né? Que é a tensão de condução do diodo. E aqui menos 16,97. Qual que vai ser, então, a tensão de pico reversa para o diodo num retificador de onda completa em ponte? A PIV vai ter que ser maior ou igual que a tensão de pico da entrada. Corrente direta máxima é a mesma corrente que passa pelo resistor. Então, a corrente direta máxima que passa pelo diodo vai ser igual a 15,57 miliamperes. Tensão média. A gente também vai usar aquele artifício, a gente vai considerar
esse gráfico aqui, né? Então, a tensão de pico daquele gráfico sobre π. Então, qual que é o pico daquele gráfico? Menos 16,97 volts sobre π. Então, a tensão média do diodo vai ser igual a 5,40 volts. Tensão média sobre o diodo. E a corrente média sobre o diodo vai ser a mesma corrente média que passa pelo resistor, que vai ser igual a 9,91 miliamperes. E é esse o raciocínio para resolver esses exercícios com retificadores.